quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo 119, verso 92. Salmo 119, verso 92. É o maior capítulo da Bíblia. E a gente quer nessa manhã meditar sobre a Bíblia, com a Bíblia, pela Bíblia, porque hoje, segundo domingo de dezembro, é o domingo ou o dia da Bíblia. E nós queremos então, como disse o nosso querido pastor aqui, nesse vídeo tão lindo, nós queremos honrar a palavra de Deus. Salmo 119, verso 92. Salmo 119, verso 92. Diz assim a Bíblia Sagrada: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Nós queremos essa manhã então falar sobre loucos pela Bíblia. Existem pessoas loucas pela Bíblia aqui, apaixonadas pela palavra de Deus? A Bíblia, gente, é o manual de regra e de fé e de prática do cristão. Todo dia as pessoas me perguntam: Lucinho, como eu devo ser? Eu falo: uma pessoa bíblica. Não, mas é porque na minha igreja tem isso, tem aquilo. Eu falo: está na Bíblia? Ah, não sei, então tem que olhar se está. Ah, porque tem uma outra igreja que está falando que não sei o que. Está na Bíblia? Se não está na Bíblia, nós não temos que nos preocupar. O que Cristo pede da gente depois da nossa conversão é que você faça igual no futebol. Viva a sua vida dentro dessas 4 linhas. Assim como no futebol o jogo não está valendo quando a bola sai das 4 linhas, a vida do cristão não vale quando ela sai da Bíblia. Existe hoje uma vontade dos cristãos de ouvir a voz audível de Deus. E eu tenho tentado desanimar as pessoas disso. As pessoas querem ouvir uma voz audível que na Bíblia só meia dúzia de pessoas ouviram. Pessoas que tiveram muita intimidade com Deus é que ouviram a voz audível. Por exemplo, Moisés. Moisés falava com Deus face a face. E mesmo assim, Moisés teve que viver a vida dele pela Torá, pelos 613 mandamentos que Deus deu para ele no Velho Testamento. As pessoas hoje, elas trocaram a Bíblia por algumas coisas. E infelizmente o valor da Bíblia hoje caiu. Eu li uma pesquisa esses dias mostrando que em todas as igrejas evangélicas são esquecidas em torno de 25 a 30 Bíblias nos bancos todo culto. Todo culto fica para trás entre 25 e 30 Bíblias. E os irmãos da limpeza aqui da igreja já me disseram que aqui em Lagoinha o número é maior. Mas eu não sei o que acontece, que celular não fica para trás. Eu não sei porquê. É menor do que a Bíblia, né? Mais fácil de perder, mas por não sei, deve ser um milagre, né? Os celulares são levados e as Bíblias são deixadas. O que aconteceu nessa pandemia foi algo muito triste. O que nós descobrimos na pandemia? Que os cristãos tinham um cristianismo somente na igreja. Quando os cultos pararam, nós descobrimos que muitos sucumbiram na fé. Por quê? Porque só liam a Bíblia no culto, só oravam no culto, só se envolviam com Deus no culto, e em casa a Bíblia fica guardada, e em casa a oração não era praticada. Resultado: a pandemia que deveria nos unir e que deveria nos aproximar mais de Deus, esfriou muitas pessoas, porque ainda não foi criado o hábito da leitura bíblica diária, em casa. O cristão verdadeiro tem que ser apaixonado pela Bíblia Sagrada, por alguns motivos. Primeiro, é a coisa mais perto de Deus e mais parecida com Jesus que nós temos. De tudo que se tem na terra, a coisa mais parecida com Deus que nós temos é a Bíblia. Muitas vezes eu oro, agarrado com a minha Bíblia, e eu faço carinho nela, e eu falo: Deus, enquanto eu não tenho o Senhor para beijar, para abraçar, eu faço carinho na Tua palavra. É ela, a coisa mais parecida, mais próxima que nós temos. É a palavra de Deus. Segunda coisa, segundo motivo, porque o nosso próprio mestre só venceu pela palavra. A palavra de Deus é tão poderosa que o diabo usou a Bíblia. Até o diabo sabe o poder
desses 31.128 versos? São 1.189 capítulos. São 3 milhões de palavras que estão escritas nesse livro, que podem mudar a nossa história. O que Jesus fez com Satanás no deserto? Ele não bateu nele, ele não chamou os anjos, ele não disse sai em nome de mim mesmo. Ele citou o Velho Testamento. Tem pessoas que dizem, Lucinho, o Velho Testamento ainda é palavra de Deus? É palavra de Deus. O Velho Testamento é palavra de Deus. Não temos que sacrificar animais para perdão de pecado. Não temos que guardar o sábado. Não temos que fazer a circuncisão. Mas quando a gente lê a velha aliança, ela aponta para a nova aliança. Então dizer que nós não temos que obedecer à Bíblia no Velho Testamento é uma falta de conhecimento do cristão. Temos que honrar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Terceiro motivo que nós temos que ser apaixonados e loucos pela Bíblia, porque sobre aquilo que ela diz, não se tem que orar, porque são as verdadeiras palavras de Deus. Quando você vê escrito aqui, ide portanto, fazei discípulo, você não tem que orar. Deus, o Senhor quer que eu fale do teu amor? Se está na Bíblia, é só fazer. Jejum, Deus, o Senhor quer que eu jejue? Não tem que fazer essa oração, já está na Bíblia que Deus quer que os seus filhos jejuem. Deus, eu estou orando, eu queria que o Senhor me falasse se eu devo começar um culto no lar, ou um culto aqui na minha escola, ou na minha empresa. Você não precisa de orar sobre isso, a Bíblia já diz, quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Quando você conhece a Bíblia, você aprende que você vai perguntar e orar só sobre aquilo que não está na Bíblia. Mas mesmo assim, Deus vai usar a Bíblia para nos orientar. As orientações pessoais que nós estamos procurando estão nesse livro. Jesus venceu o diabo usando a Bíblia. Quarto motivo, porque muitos irmãos pagaram e ainda pagam o preço máximo por possuir uma Bíblia. E por isso desprezá-la é desprezar o sangue dos mártires. Eu conheço centenas de histórias de homens e mulheres que foram presos, torturados, estuprados e mortos por possuir uma Bíblia. Em 1555, na Inglaterra, uma empregada doméstica chamada Rankin, ela tinha uma Bíblia. E era proibido ter uma Bíblia na Inglaterra naquela época. E aí o inquisidor veio, fez uma pesquisa na casa lá e achou a Bíblia. O patrão dela falou, não, essa Bíblia é dela, mas ela não lê não. Foi sem querer essa Bíblia. E o inquisidor falou, você lê a Bíblia? Ela disse, eu leio. Mas a Bíblia, você ama a Bíblia e segue a Bíblia? Ela falou, amo. E aí ele falou, então você vai ser morta. E o patrão tentou de toda maneira livrar ela da morte. Sabe como que mataram a Rankin? Foram no cemitério da cidade, fizeram um vão no muro. Os muros antigamente eram grossos assim de pedra. Tiraram algumas pedras, colocaram ela no vão do muro e foram colocando as pedras de volta. E aí a multidão da cidade na frente, e ela, faltava colocar um tijolo, uma pedra, e ela ia ficar ali sem respirar e ia morrer. E aí perguntaram para ela, o inquisidor disse, poxa, tão jovem, tão nova, vai morrer por causa desse livro de mentiras. Basta uma palavra, negue a Bíblia, que nós não vamos deixar você morrer. Ela falou assim, aí ele disse, eu vou te dar a chance de ter uma última palavra. Qual é a sua última palavra? Ela disse, cadê o último tijolo? Então colocaram o último tijolo, ela morreu, o corpo dela, os ossos ficaram ali naquela parede, e anos depois ela foi tirar, o corpo dela foi tirado dali e foi depositado lá dentro do cemitério. Eu já fui em igrejas, em países perseguidos, onde me levaram 3 horas de ônibus, depois entraram comigo para meio do mato, e nós andamos no mato, dessa altura, durante mais de 1 hora, cheio de pernilongo, mosquito, lá no meio do nada, uma casinha simples, no porão da casa, 100 irmãos reunidos. E quando eu cheguei lá, eu estou vendo o culto acontecendo, e estou procurando Bíblia, não via Bíblia. Cadê Bíblia, gente? De repente, uma jovem começa a ler a Bíblia lá, e aí, no final, eu perguntei, gente, cadê as Bíblias de vocês? E eles disseram, nós só temos uma Bíblia aqui, que está mais faltando página do que com página, e ela é a única que nós temos, e nós arrancamos as folhas, e nós revezamos as folhas da Bíblia entre nós, e eu estava com a minha Bíblia em português, só que isso foi na Ásia.
eles nunca tinham visto uma Bíblia toda. Eles me pediram para pegar minha Bíblia, e eles beijavam, e passava para o outro, beijava, passava para o outro, beijava, e eu comecei a chorar de vergonha, lembrando o tanto que nós temos de Bíblia lá em casa. Eu fiz uma arrumação na minha prateleira de livros lá em casa, e eu descobri que eu tenho mais de 100 Bíblias. Eu tenho Bíblia em várias línguas, eu tenho Bíblia em braille, eu tenho Bíblia em várias traduções, e muitas vezes nós estamos aqui tão livres, que a gente acaba sendo preso no meio de toda essa liberdade. E lá, eles estão tão presos, que acabam estando livres, porque eles decoram os versos da palavra de Deus. Esses dias eu vi a história de um chinês, que se converteu, e em 30 dias, ele leu a Bíblia toda 3 vezes, de tanta fome e de tanta sede de Deus. E nós muitas vezes não lemos a palavra de Deus. Você sabe quais são os números do Brasil? Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, que por falar nisso é a maior sociedade bíblica do mundo, das 200 sociedades bíblicas que tem no mundo, a Sociedade Bíblica Brasileira é a maior do mundo. Você sabia que nós somos o maior produtor de Bíblia do mundo? Você pode aplaudir a Deus por causa disso? O Brasil produz mais Bíblia que os Estados Unidos, do que a Europa, do que o Canadá. Mas você sabe quais são os números? 86% dos crentes brasileiros nunca leram uma Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. E 43% dos pastores nunca leram a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Precisamos voltar um amor sincero e real por esse livro. Porque o salmista está dizendo aqui que você tem 2 opções. Ou o sofrimento te mata, ou o sofrimento te engole, ou a palavra de Deus te engole. Qual dos dois você quer? O salmista está dizendo: se a tua palavra não fosse o meu prazer, o sofrimento já tinha acabado comigo. E eu entendo o que Davi está falando, porque no dia que a minha mãe morreu, sabe o que me manteve de pé? Salmo 27, verso 10: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. No dia que eu tive medo, sabe o que me manteve de pé? Salmo 46, 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No dia que eu perdi meus bens, e que eu tomei prejuízo, e que eu fui passado para trás, sabe o que me sustentou? Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Nos dias que eu achei que Satanás ia me matar e me destruir, sabe o que me manteve de pé? O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você tem uma história com a Bíblia? Você tem uma história com a Bíblia? Você tem versículos que marcaram o momento? Assim como eu e a Patrícia, como marido e mulher, temos músicas que fazem parte da nossa história. Nós temos momentos, lugares que eu e a Paty passamos, a gente fala: poxa, lembra que a gente morou aqui? Assim o cristão deve ter um relacionamento com a Bíblia. Poxa, Efésios que marcou o meu início da minha cabeça. Romanos é que abriu a minha cabeça para eu entender a soberania de Deus. E quando eu li Filipenses, Deus me mostrou a graça do servo que se fez, do Cristo que se fez servo. Você conhece a Bíblia assim? Você ama a Bíblia assim? Quinto motivo: temos que ser loucos pela Bíblia, porque ignorância bíblica é ignorância sobre o próprio Deus. Gente, nós não podemos ser ignorantes sobre a Bíblia. Um dia eu vi um pregador pregando, porque gente, Jesus chegou e curou o filho da viúva do Naim. O Naim tinha morrido, e aí ficou a viúva. Gente, Naim é o nome da cidade. O pregador pregou o tempo todo falando do Naim como se fosse um homem, e o homem... Eu cheguei um dia numa igreja, eu fiz assim: irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. Abra suas Bíblias em Apocalipse capítulo 23. Todo mundo foi, pastor, todo mundo. Apocalipse acaba no capítulo 22. Será que a gente não sabe que Apocalipse acaba no capítulo... Meu Deus do céu, nós temos que ter um projeto para decorar a Bíblia toda. Toda. Nós temos uma vida inteira para sermos pessoas bíblicas. Você não precisa ser legal, você não precisa ser bonito, você não precisa ser rico, você não precisa ser gente boa. Você tem que ser uma coisa: bíblico. Mas hoje, sabe por que as pessoas não querem ser bíblicas? Porque para ser bíblico, muitas vezes, você vai ter que agredir a
vontade e a opinião de pessoas ao seu redor. Aí a gente prefere ter amigo do que ficar com os princípios da palavra de Deus. Nós não podemos ser ignorantes sobre a Bíblia. Nós somos o povo do livro, sim ou não? Você lê a Bíblia toda em um ano, se você lê 3 capítulos da Bíblia por semana, e no final de semana lê 4. Eu tenho muitos anos que eu leio 7 e 8 capítulos da Bíblia por dia. Então eu leio 2 vezes a Bíblia por ano. Já li a Bíblia 34 vezes, mas eu estou perdendo muito, porque no meu histórico familiar, o meu avô leu a Bíblia 100 vezes. 100 vezes. Então eu não estou aqui hoje fruto de mim mesmo, não. Eu já venho de uma raça de gente que honra a palavra de Deus. Você tem que começar esse tipo de gente na sua casa. Ai, pastor, eu não tenho tempo. Amigão, baixa um aplicativo da Bíblia. Eu só tenho 5 Bíblias no meu celular. Você está num lugar que você não tem a Bíblia física? Leia a Bíblia no celular. Ô pastor, é pecado ler a Bíblia no celular? É pecado não ler. É pecado não ler. Eu tenho na minha casa a Bíblia em braille. Ai, pastor, eu não gosto de ler, eu posso ouvir? Ouça, ouça, não tem problema. Mas nós precisamos voltar a ter um amor louco pela Bíblia Sagrada. Nós não podemos ser ignorantes sobre a Bíblia.